E aí, Doc, beleza? Como é que você tá? Tá de boa? Cansado já de tanta cansada, de tanta aula, de tanta agonia, ou tá de boa, ainda tô tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia do gato. E se você já assistiu a aula de cão, você vai perceber que não tem muita diferença, né? Existem algumas particularidades, mas a gente não tem uma discrepância absurda, igual se estiver avaliando equino e bovino, por exemplo, que aí difere muito. Mas cão e gato tem uma certa similaridade. O conteúdo que tu tem em um, tu consegue acrescentar poucas coisas para aprender o outro, né? Tanto na anatomia quanto também na anatomia ultrassonográfica, né? Claro que na prática, quando você vai para a prática, existe algumas particularidades de cada espécie, mas do ponto de vista anatômico propriamente dito, a gente não tem muita diferença. Somente a anatomia ultrassonográfica a gente não tem muita diferença não. As coisas não são iguais, obviamente, né? Mas o que a gente vai precisar para refinar, tendo um conhecimento para aprender o outro, é mais aparar arestas, né? Não é nada que você vai sair do zero, assim, beleza? Vamos lá, vamos para a tela, vamos entender o que que acontece. Aqui, inicialmente, né? Deixa eu colocar minha caneta aqui, ponteiro, aqui. Se você assistir a aula de cão, você perceber que eu fiz lá, eu tracei uma linha média, né? Fosse um psicoteste que eu já tinha perdido, né? E na linha média, tangenciando a linha alba, e na região da cicatriz umbilical eu fiz isso aqui também. Eu dividi a cavidade abdominal em cranial, caudal, direita e esquerda, né? Eu fiz essa divisão aí. Para quê? Para a gente se situar, ó. No abdômen cranial tem tal coisa, no abdômen caudal tem tal estrutura, na região direita, epigástrica direita, né? Nesse quadrante eu tenho tal coisa, na região hipogástrica esquerda eu tenho tal estrutura. Então a ideia é basicamente essa, a gente dividir para conseguir localizar melhor as estruturas, tranquilo? De novo, na região mesogástrica, se eu faço uma linha aqui, ó, eu tenho o rim esquerdo nessa posição. A gente acabou colocando esse rim direito um pouco bastante para frente, bastante cranial aí. Essa diferença tão absurda assim, ela é mais comum no cão. No cão, e aí, de acordo com a raça, cães de peito profundo, a diferença é gigante. No gato, nem tanto, né? O gato, os felinos, os gatinhos, a gente tem uma variação anatômica menor, né? Igual, diferente do cão. Você tem cão adulto de 2 quilos e tem cão adulto de 75 quilos, entendeu? Nos gatos, não. A variação é bem pequena. A variação de porte, né? E aí, consequentemente, a variação de posição de órgãos também é bem menor. A gente tem um rim um pouquinho mais cranial, o rim direito um pouquinho mais cranial que o esquerdo, mas não é tão cranial, não. Se você normalmente, quando a gente avalia o gato, se você acha o rim esquerdo numa linha, num determinado ponto, quando eu venho para avaliar o direito, ele está quase que na mesma linha, né? Quase que no mesmo ponto ali. Em algumas situações ele vai estar um pouco deslocado, né? Gato ele já tem, os felinos ele tem o rim mais móvel do que o cão, então se você consegue mudar a posição dele com a pressão, né? Ele vai um pouquinho para frente ou vai um pouquinho para trás, ele é mais solto, digamos assim, mas essa diferença de um mais na frente do que o outro não é tão absurda quanto no campo, tranquilo? Aqui agora a gente tem o rim esquerdo, né? Rim direito aqui, né? Na região hipogástrica, na região abdômen caudal, a gente tem a bexiga, é, e aí, né, conteúdo líquido e tal, paredes. Conectando do rim esquerdo, né, para a bexiga, a gente tem o ureter esquerdo, conectando do rim direito para a bexiga, a gente tem o ureter direito, e aí eu vou fazer a mesma, o mesmo parêntese que eu fiz na aula de campo. Em situações normais, a gente não vê o ureter, né? O ureter, ele é visibilizado em situações de afecção. Tem uma obstrução urinária inferior, aquele gato que está obstruído há 5, 6 dias, uma semana obstruído, né? Se ele não morreu, quando ele vem para o ultrassom, você vai ver a bexiga muito cheia, a uretra cheia, dilatada, né? Quando você vai nos rins, você vai ver a dilatação do sistema coletor e pelve, né? E vai começar a ver o ureter também, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, o ureter eu consegui ver por conta de uma alteração. Se o animal tem um cálculo, esse cálculo da pelve migrou, desceu no ureter, fez uma obstrução também. Aí nessa situação eu vou ver o ureter. Se o animal tiver uma nefrite, uma pielite, alguma coisa assim, nessa bactéria migrar,
ou ele tem uma cistite e fez uma cistite ascendente também, né? Aí eu vou conseguir ver o ureter, porque o ureter está alterado. Em condições normais, com esses aparelhos mais comuns, né, da linha Z, Z50, DP50, DP30 e pipipi, essas máquinas aí abaixo dos 50 conto, dos 50 mil, você não consegue ver. Talvez futuramente, né, o futuro a Deus pertence, talvez surjam máquinas no futuro em que tenha uma alta qualidade de imagem, né, alta definição e consiga visibilizar ureteres normais. Atualmente, essas máquinas intermediárias não conseguem ver. Vejo como? Eu vejo só com o exame mais acessível, digamos assim, né? É a urografia e escritura, né? Se injeta contraste iodado não iônico na veia, o contraste passa, fase de nefrograma, fase de pielograma e aí vê o ureter. Mesmo que ele esteja normal, com esse exame, urografia e escritura, dá para ver o ureter normal, tranquilo? Que é um exame de raio-x contrastado. Vamos lá. Na sequência, aqui do meu lado direito, a gente tem caudal, polo caudal do rim esquerdo, a gente tem essa estrutura, né? Uma estrutura parenquimatosa, pequena, com contornos bem definidos, né? Do outro lado, a estrutura com a mesma característica, e aí o slide passando sem o cara querer, né? Conectada a essa estrutura circular, ovoide, né? Parenquimatosa, a gente tem o corno, né? O corno direito, nesse caso. Na região contralateral, a gente também o corno esquerdo, né? Do mesmo jeito. Sobreposta, não sobreposta, mas dorsal à bexiga, a gente tem a região de corpo, não sei por que que esse abençoado está passando. A gente tem a região do corpo, a gente tem a região do corpo aqui, corpo do útero, né? E aí, esse ponto de bifurcação. Deixa eu apagar tudo. Tem o ponto de bifurcação aqui do corpo do útero. Isso aí é tanto no cão tanto na gata quanto na cadela. Tranquilo? Então, temos esquematizado tanto a parte urogenital, né? Os rins, rim direito e rim esquerdo, bexiga, ovários, cornos uterino e corpo do útero. Tranquilo? Nada muito diferente até o momento. Na sequência, a gente tem essa estrutura no abdômen médio esquerdo, médio cranial esquerdo, né? O baço é um órgão que no cão ele tem mais variação de formato, né? O baço do cão ele pode aumentar por algumas afecções, né? Não necessariamente o baço aumentado é doença do carrapato, né? A gente precisa lembrar disso, mas a doença do carrapato pode sim influenciar no baço, no tamanho do baço. Mas, por exemplo, uma desidratação, uma hipovolemia acentuada pode influenciar no tamanho do baço, né? Porque por conta lá da caterese das hemácias, a contração esplênica, né, para jogar hemácias na circulação. Então, em situações de hipovolemia extrema, o baço pode sim ter dimensões reduzidas de desidratação acentuada também. O baço pode diminuir significativamente, beleza? Isso é só um parêntese, mas vamos voltar aqui. O baço, de novo, da mesma forma que no cão, ele é dividido em três partes, né? Ele é dividido em extremidade cranial, que é essa extremidade aqui. Ele é dividido ele tem o corpo, que é essa porção aqui, onde tem o hilo, a entrada e saída de grande de vasos, e a gente tem a extremidade caudal, que é essa porção. O baço do gato, ele tem uma relação, tanto do cão quanto do gato, a extremidade caudal tem uma relação com o polo cranial do rim esquerdo, né? O baço do gato ele não costuma aumentar tanto quanto, né, se a gente colocar estatisticamente, 100 gatos e 100 cães. Normalmente o baço do cão não varia tanto. Isso na minha rotina aqui de Chapada Diamantina, interior da Bahia, né? Não tem tanta variação de tamanho quanto no baço do cão. O baço de cão muda muito. Então, a maioria da que a gente avalia, o baço está fora da topografia usual. E como que eu consigo discernir isso, né? Se o baço, o que a literatura traz? Se a extremidade caudal ultrapassa o polo caudal do rim, né? Então aqui, ó, que vamos apagar aqui. Se a extremidade caudal, que é isso aqui, se ele passa do polo caudal do rim, né? Opa, não mostrei. Se essa extremidade caudal passa do polo caudal do rim aqui, ó, isso já é um sinal preditivo de esplenomegalia. Se essa extremidade caudal ela tá aqui para fora, assim, ó, longe, lá passeando, lá
pôs rumo de Marte para frente, né? Aí também é um sinal de esplenomegalia, de aumento do baço. Então ele é dividido em três partes. Eu não sei se a esquematização apareceu aqui, né? A extremidade cranial, que é essa, o corpo, que é o hilo, que é esse, e a extremidade caudal, que é essa daqui. Deu para entender? Tranquilo? Então essa é a posição do baço, tem relação com o rim esquerdo e tem uma relação com o estômago. O estômago passa mais ou menos aqui e tem uma relação com a extremidade cranial do baço também. Em gatos, pode haver também aquela característica que eu falei do cão, dele estar um pouco dobradinho ali, né? E aí você tem que também ter um pouco de pressão e angulação da probe para conseguir avaliar a extremidade cranial do baço. E aí, vamos lá. Cadê? Aqui. Na sequência, a gente tem o fígado, e aí esse aqui, ó, né, a superfície em verde, superfície diafragmática, eu tentei esquematizar algumas costelas, o externo ali. Em cinza, a gente tem o fígado, né, imediatamente caudal ao diafragma e cranial ao estômago, né? Caudal ao diafragma, cranial ao estômago. Essa relação é mais fácil de a gente ver, visibilizar no raio-x, numa projeção lateral, a gente vê. Então, a gente vê diafragma, fígado e estômago, na sequência certinho lá. Beleza? Depois, o que a gente tem? A gente tem vesícula biliar. Lembra lá que eu tracei uma reta, né, mais ou menos, ficou. Fosse um psicoteste aí, não, acho que não tinha perdido, não. Né? Na região média, tendendo à esquerda, né, eu tenho ali a vesícula biliar, uma estrutura tubular, com conteúdo líquido e tudo mais, está entre o lobo quadrado e o lobo médio direito do fígado. A gente sofistica um pouco a localização, que isso é importante, né? Saber a posição certinha da vesícula biliar. Eu consigo discernir, talvez surja uma dúvida aí, eu consigo discernir os lobos do fígado? Sim, se você tiver conhecimento Doppler, né? Quando tu tem conhecimento Doppler, e aí tu coloca a marca a vascularização, aí você consegue discernir um lobo do outro. Isso aí já é um conhecimento um pouco mais avançado. É interessante a gente ter a noção da topografia, né? Mais ou menos a região. Né? No fígado, nos primeiros passos da ultrassonografia, não sei se há tanta necessidade de você discernir um lobo do outro, não. Né? Mas você tem que saber mais ou menos onde é o lobo lateral esquerdo, quadrado, médio e por aí vai, beleza? Vamos para frente. Na sequência, a gente tem, vem pelo lado direito, eu tenho em verde aqui o estômago. E aí o estômago tem as mesmas características. Tem o cárdia, e aí é que eu vou ter que mudar de cor para a gente conseguir ter contraste aqui, né? Mudou? O cárdia, ele fica aqui, né? O início na transição gastroesofágica. Aqui eu tenho o piloro. E aí eu vou ter divisão em fundo, corpo e antro. Então aqui, ó, fundo, corpo e antro do estômago. A anatomia é basicamente a mesma coisa. O estômago do gato ele não tem o mesmo volume que o estômago do cão, ele é menos volumoso. Ele tem uma característica ultrassonográfica diferente, né? Tem um achado mais preguiado, né? Alguns autores chamam de roda de carroça, chamam de, enfim, um monte de firula, mas no final das contas, você precisa saber a localização do estômago e gravar a imagem anatômica, a anatomia ultrassonográfica dele que eu vou te mostrar no futuro próximo. Beleza? Depois, a gente tem aqui no meu slide vermelho o duodeno descendente, em vermelho aqui, ó, duodeno descendente, flexura duodenal, duodeno ascendente. Sem segredo nenhum. Depois, em azul aqui, ó, a gente vai sair, azul claro, né? Sai o duodeno, o jejum proximal, jejum médio e jejum distal. Consigo, em termos práticos, te mostrar discernir isso? Normalmente não. Normalmente não dá para discernir onde é isso não. Eu consigo dizer com certeza o jejum distal, que eu uso o ilho como referência. Mas a transição de duodeno para jejum proximal, jejum médio é um pouco mais nebuloso. Então, é importante você avaliar vários segmentos de jejum, né? Mas esse discernimento de jejum proximal médio distal a gente sabe que ele existe, mas na ultrassonografia, como está tudo muito junto, fica difícil de discernir esses pontos. Posteriormente,
né? Aqui a gente vem para essa imagem aqui, né? E aí nesse ponto aqui, ó, nesse ponto a gente tem o ilho. O ilho é o ponto de transição do intestino delgado para o intestino grosso. É um ponto que no gato a gente sempre tem que avaliar. Tu que está aprendendo ultrassom, cria o hábito de avaliar o ilho. Cria o hábito de avaliar o piloro. Não esquece dessas estruturas. Não esquece de avaliar isso. Tenta, ainda que tu não consiga, tenta, busca, se esforça, lembra da anatomia, lembra da localização, tenta achar referências para conseguir achar, avaliar essas estruturas. Não dá para fazer um exame de ultrassom bem feito, sendo muito sincero, sem avaliar isso, entendeu? Claro, existem situações pontuais, específicas, que você não consegue avaliar. O gato bicho é muito arredio e aquela confusão e sabe aquele o caos, aí às vezes não dá para avaliar. Mas sempre que você tiver a oportunidade, sempre que o preparo for adequado, sempre que você tiver condições, né, condições aí dentro da tua rotina adequada, busca avaliar o ilho, porque ele pode ter algumas alterações ali que fecha o diagnóstico ali. Tu fecha o diagnóstico ali. Já passou na mão de um, de outro, de não sei quem já viu, e fulaninho já viu, não sei quem já passou ultrassom, ninguém achou nada. Aí tu vai no vídeo e acha o problema, tá aqui, ó, tem uma neoformação aqui, tem um espessamento de camada, tem uma perda de estratificação, né, tem uma imagem aqui sugestiva, tem já uma massa nessa região, e por isso o bicho vomita tanto, né, e aí, enfim, lembra de avaliar o ilho, sempre lembra de avaliar o ilho, beleza? Aqui a gente tem o ilho, né? Falamos. Na sequência, eu vou ter em preto, né? O cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e de novo reto. E aí eu vou te chamar pra gente. Tá vendo que diferente da aula que eu fiz com o cão, eu já fui sobrepondo as coisas. Como eu já te dei um preparo antes, agora eu começo a sair do mingau, começa a entrar já um cuscuz, né? O negócio já começa a ficar mais pesado. Mas repare que existe uma relação aqui, ó. Quando eu avalio a região epigástrica, se eu fizer um quadrado aqui, ó, a região epigástrica, na linha média, né? Eu tracei uma linha média aqui, e fiz esse quadrado. Aqui é um ponto em que eu vejo várias estruturas. Se eu colocar meu transdutor aqui, ó, nessa região aqui, eu vou olhar, olha só, tem estômago aqui, tem cólon transverso aqui, tem pâncreas passando aqui, tem fígado passando aqui. E a depender da situação, a depender do tamanho do bicho, se for um bichinho miudinho pequeno, 8 quilos, 9 quilos, 5 quilos pequenininho, até jejum tu vai pegar aqui, entendeu? Então é por isso que eu faço essa bagunça, mas eu tento te trazer para uma situação em que você precisa entender que eu estou avaliando estruturas em planos diferentes. Eu tenho essa estrutura que está num nível de profundidade, essa estrutura em outro nível de profundidade, essa estrutura e essa estrutura, né? Eu coloco tudo junto, né? Porque, pô, eu não consigo, né? Eu estou trazendo tridimensional para o bidimensional, mas entenda que as coisas estão em planos distintos, beleza? Vamos pro slide, acho que já é o último slide aqui. E é isso. Entenda. Eu não sei se eu consegui passar, eu não sei não, eu consegui passar. Eu espero que você tenha conseguido entender a importância da anatomia. A anatomia ela precisa estar de mão dadas contigo, né? Quanto mais conhecimento anatômico você tiver, por mais que isso seja chato, em princípio, com o tempo você vai perceber que a anatomia é tua brother, velho. A anatomia é brother demais. Então, quando tu desenvolve o conhecimento, quando tu sabe onde as coisas estão, quando tu entende a relação disso com aquilo, poxa, velho, eu quero achar a próstata, mas onde é que a próstata tá? A próstata caudal, a bexiga. A próstata é difícil de achar. Então acha a bexiga e venho com o transdutor caudal e acha a próstata. Opa, achei a próstata. Entendeu? Poxa, velho, eu tô querendo achar o ducto, a papila do adenal. Poxa, como é que eu acho a papila do adenal? A papila do adenal tá no duodeno. Então, pô, o duodeno é ruim de achar. Então, acho o estômago, acho o piloro, acho o duodeno e vou ali tentar achar a papila do adenal. É sempre assim.
É sempre assim. Ah, mas é trabalhoso. Mas tu vai conseguir fazer algo correto. É melhor ter trabalho e fazer um negócio certinho do que querer fazer rápido e ficar, "Ah, não sabe trabalhar, não sei o quê. Porque já passei em fulano e fulano não achou. E aí tu chega aqui e tu achou aqui rapidinho, entendeu? Então, pelo amor de Deus, anatomia, gente. Não esquece da anatomia, não. É isso. Que Deus em Cristo nos abençoe. E qualquer coisa estamos à disposição. Vai subir material teórico aí. Qualquer dúvida, pode colocar na plataforma, entre em contato, que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. E até a próxima. Valeu.